Oi, boa tarde. Meu nome é Cristiane Magalhães, eu sou jornalista da TV Record e quero agradecer o convite para poder moderar esse evento. O ano passado eu já fiz uma colaboração num outro encontro da Abrale. Esse ano parece que cresceu, né? O primeiro congresso, Todos Juntos contra o Câncer. E eu vou ajudar vocês a moderar esse debate aí tão importante para a saúde pública, para os farmacêuticos e também para os pacientes, né? O tema aqui hoje é a importância do profissional de saúde, né? No caso aqui o farmacêutico, a atenção à saúde do paciente oncohematológico. Quais são os aspectos éticos e bioéticos? Esse painel também vai abordar por que a atuação do farmacêutico na saúde, na atenção à saúde do paciente, é um trabalho tão importante. Contribui aí para reduzir os riscos e os danos desnecessários, garantindo uma boa segurança dos medicamentos em caso de câncer, né? Esse processo começa desde a pesquisa clínica, que tem várias referências éticas, que investiga aí o tratamento das doenças e visa, é claro, a manutenção da qualidade de vida do paciente, as intercorrências que um remédio pode acontecer na vida de um paciente, né? A farmacovigilância, tão importante, aí, que acompanha o desempenho do medicamento, disponível aí para comercialização, e o objetivo é reduzir aí o aparecimento de doenças e até a morte dos pacientes. Então, eu vou chamar aqui os palestrantes desse ciclo de hoje, que são a doutora Yara Nascimento, ela é farmacêutica, coordenadora de pesquisa clínica da Biopolímeros Serviço de Pesquisa. Dr. Frank Ferreira Pinto, ele é farmacêutico no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP. Oi, tudo bem? Pode ser de lá para cá. Oi. Dr. Daniel Sturaro, ele é docente do Centro Universitário São Camilo, em São Paulo, nas disciplinas de hematologia, microbiologia e biotecnologia no curso de graduação em farmácia. E também tem a doutora Marília Berloffa Visacri, ela é mestre em ciências médicas pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Tudo bom? Bom, a gente vai começar com uma apresentação de cada um deles, né, sobre o assunto. Vocês também vão ter a oportunidade de perguntar. Eu vou fazer algumas perguntas também. E quem começa agora a falar sobre o assunto é a doutora Yara. Você tem alguma apresentação? Tem? Então, vamos lá. Bom, boa tarde. Como foi falado, eu trabalho com pesquisa clínica na área de oncologia infantil. E eu vou falar um pouco sobre bioética e pesquisa clínica. Bom, a bioética ela surgiu devido às atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra e no pós-guerra. Então, a bioética surgiu para preservar o ser humano. Mas essa é uma ciência que está constantemente em discussão, devido aos diversos avanços tecnológicos e científicos que mudam, que cada vez mudam e necessitam de novos acompanhamentos, né? A definição de bioética, ela é uma ciência multidisciplinar e pluralista, preocupada com os avanços tecnológicos e científicos que interferem na vida humana e na natureza. Vou falar só um pouquinho de como começou a bioética. Tá? Em 1927, a primeira pessoa que falou sobre bioética foi Fritz Jahr, no seu artigo Bioética, uma revisão do relacionamento ético dos humanos em relação aos animais e plantas. Mas, depois da Segunda Guerra, surgiram vários documentos preservando a dignidade e o bem-estar do ser humano. Inclusive, até começou também uma preocupação com a utilização de pesquisas com animais, também, né, a preservação da dignidade e o respeito dos animais.
Em 1970, Potter foi quem alavancou a bioética no mundo atual. Tá? Inicialmente, ele colocou a bioética como a ciência da sobrevivência. No ano seguinte, o Potter já colocou a bioética de uma forma, como uma ponte entre a ciência humana, a ciência biológica e a ética. Em 78, o informe de Belmonte declarou os princípios básicos da bioética, que são autonomia, beneficência e justiça. Em 88, novamente, Potter definiu a bioética como global, incluindo os problemas da natureza com as discussões da medicina e saúde. E 10 anos mais tarde, Potter também englobou combinou características humanas com as outras discussões para aprofundar o senso de humanidade. E, por fim, a Unesco, em 2005, publicou a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Bom, falar um pouquinho de pesquisa clínica, para quem não conhece, né? A pesquisa clínica é toda a investigação em seres humanos, onde visa estudar os efeitos do produto sob investigação, medicamento, equipamentos, né? Suas reações adversas e assegurar sua segurança e eficácia para os usuários. É um processo longo, que dura de 10 a 12 anos, em média, pode muitas vezes ultrapassar. E antes de iniciar todos os estudos clínicos têm que ser passados por comitês de ética independentes para serem aprovados. A pesquisa clínica, ela se fundamenta nos princípios da bioética. Tá? Primeiramente, foi descrito na RDC 19696 e é mantida na 466/2012. Então, os princípios são a beneficência, que quer dizer fazer o bem, ou seja, sempre oferecer o melhor tratamento ao seu paciente. E, por outro lado, tem a maleficência, que é evitar o mal, ou seja, evitar os danos a que os sujeitos de pesquisa podem estar correndo, né, riscos durante os estudos clínicos. A autonomia significa que todas as pessoas têm decisão sobre as suas vidas, e as pessoas devem ser respeitadas nesse sentido. Tá? E a justiça ou equidade, que ela é a imparcialidade na distribuição dos riscos e benefícios, sempre maximizando os benefícios dos estudos, e tratar todos os iguais de forma igualitária. Como eu informei anteriormente, todos os estudos, antes do início, devem ser aprovados pelos comitês de ética em pesquisa, onde eles avaliam de uma forma integral todos os protocolos, tirando todas as dúvidas quando necessário. E, quando pertinente, a CONEP também avalia os estudos. Tá? Então, todos os voluntários devem ter obrigação de saber que os comitês de ética têm uma função social e que protege todos os sujeitos de pesquisa. Ou seja, se eles tiverem algum dano ou algum problema durante o estudo, os comitês de ética, eles devem se dirigir aos comitês de ética para denunciar, conversar e informar o que está ocorrendo. Bom, todas as informações dos sujeitos de pesquisa e os dados de pesquisa devem ser mantidos sob sigilo. Isso é uma forma de você resguardar a dignidade do sujeito de pesquisa. Bom, os sujeitos de pesquisa, eles precisam se sentir acolhidos e confiantes na equipe de saúde que está acompanhando. E, principalmente nos voluntários da oncologia, que eles são muito vulneráveis devido ao diagnóstico, ao seu problema, à doença, né? Então, eles precisam estar muito bem acolhidos, porque eles encaram o tratamento como uma última forma de sobrevida ou de melhora dos sintomas ou do problema que ele está enfrentando.
Bom, os sujeitos de pesquisa, eles precisam estar muito bem informados sobre o tipo de tratamento que eles vão aparecer, né? Que eles vão ser submetidos. Então, eles têm que estar muito bem informados sobre os riscos que podem acontecer, os riscos previsíveis, né? E que eles têm toda a liberdade de perguntar, fazer as perguntas, de ter todas as suas dúvidas esclarecidas. Tá? Os sujeitos de pesquisa precisam saber todas as suas condições de acompanhamento, tratamento, assistência integral, e todas as informações sobre o tratamento precisam ser renovadas constantemente. Tá? Quando for obter o consentimento do sujeito, esse consentimento deve ser por escrito, o próprio sujeito assina o documento ou então os seus responsáveis, no caso de crianças, adolescentes ou pessoas incapacitadas físico ou mentalmente. E as pessoas, todos os voluntários, eles têm a autonomia de retirar-se do estudo quando acharem necessário, que aquilo já não está sendo mais importante para eles. Né? Deve ter a ponderação entre os riscos e benefícios, como eu disse antes, sempre maximizando os benefícios, porque os sujeitos eles não podem ser submetidos a riscos desnecessários. Né? Tem que ter a garantia de que todos os danos previsíveis serão evitados, e todos os sujeitos de pesquisa têm direito a uma indenização caso eles sofram algum dano durante o estudo. Bom, a pesquisa clínica é dividida em fase não clínica e fase clínica. A fase não clínica são os estudos de farmacologia e atividade do princípio ativo. Né? Esses estudos são realizados in vitro. Na falta de metodologias in vitro, são realizados em vivo, em animais. Só que todos os estudos que serão utilizados em animais precisam ser aprovados pelos comitês de ética de utilização em animais. Nenhum estudo pode ser iniciado sem aprovação desses comitês. Bom, a fase clínica é dividida em 4 fases, todas utilizando diferentes centros de estudo. Tá? A fase clínica, a fase 1, é a fase menor, onde são recrutados um número pequeno de voluntários, normalmente sadios, dependendo do caso, já são recrutados voluntários doentes. E essa fase tem o objetivo de estabelecer a evolução preliminar da segurança e do perfil farmacocinético. A fase 2 já é uma fase de um pouco mais ampla, de um estudo terapêutico piloto, ou seja, já é iniciado o tratamento com o fármaco. Essa fase já tem um pouco mais de voluntários, chega a uns 300 voluntários até, e sempre doentes. Tá? Nessa fase já não são mais recrutados, daí para frente já não são mais recrutados pacientes sadios. Essa fase tem o objetivo de demonstrar a atividade e estabelecer a segurança a curto prazo, inclusive estabelecer as relações dose e resposta do princípio ativo. A fase 3 já é uma fase mais longa, grande, são estudos multicêntricos internacionais, e são recrutados um número muito grande de voluntários, chegando a 3.000, 5.000, dependendo do caso, do número de centros que estão participando. E ela visa determinar o risco-benefício a curto e longo prazo, os efeitos colaterais mais frequentes, as caracterizações específicas do princípio ativo também, devido à diferença de etnicidade que são encontradas nos diferentes centros. E a fase 4, que já é um estudo de vigilância pós-comercialização, ou seja, o medicamento já está sendo comercializado e podem, como já é um público muito maior, e vão aparecendo outras reações que não foram previstas durante os estudos, entra na fase 4. Essa fase a doutora Marília vai explicitar melhor.
existem normas éticas internacionais e nacionais que o Brasil adota para a regulamentação das fases não clínica e clínicas da pesquisa clínica no Brasil. Então, eu coloquei uma lista, né, que já vem desde o Código de Nuremberg, logo após a guerra, onde institui o consentimento voluntário, depois a Declaração de Helsinki, que foi o primeiro documento orientador sobre a realização de pesquisas clínicas com voluntários, né? O informe de Belmonte, como eu disse, que já prescreveu os princípios da bioética. Aí temos as resoluções brasileiras, né? A primeira, que foi a CFM, da CFM, que em 83, onde foi a primeira orientação sobre estudos clínicos no Brasil, e ela adota a Declaração de Helsinki. Ela segue totalmente a Declaração de Helsinki. Tá? O Guia de Boas Práticas Clínicas, que foi publicado em maio de 1994, que esse nós seguimos até hoje, e, em seguida, a Resolução 196, de 96, que foi o primeiro mesmo documento, a primeira resolução que comanda toda a pesquisa clínica no Brasil. Ela foi revogada em 2012, onde houveram alguns ajustes, algumas atualizações, e agora quem está em vigor é a 466 de 2012. E aí temos as outras normas sobre testes diagnósticos, vacinas, a inclusão de indígenas participando do estudo, e assim por diante. Aqui estão todas as listas. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Quando o voluntário está participando da pesquisa, a senhora disse que ele pode desistir a qualquer momento. E ele também pode pedir algum dano, se sentir... Mesmo que esse dano, mesmo que algum sintoma, alguma coisa, seja inerente à pesquisa, que por exemplo, já fazia parte do protocolo, sentir alguma coisa e tal, mas ele se sentiu mais, achou que foi... Ele pode mesmo assim? Ele pode, mas isso vai ser passado. Espera aí. Ele pode, mas todas essas exigências serão avaliadas pelos comitês de ética, né? Porque quando ele vai participar da pesquisa, o investigador já tem que informar para ele os riscos que ele pode estar correndo, né? O que já está previsto em protocolo. Tudo que tiver no protocolo tem que ser passado para o paciente do que vai acontecer, né, durante todo o tratamento. Mas, mesmo assim, ele pode, e isso vai ser avaliado através de exames e através da comissão de pesquisa. Tá bom. Também. Depois a gente vai abrir para perguntas para vocês. Se vocês preferirem escrever, colocar o nome embaixo de onde vocês são, tá? Daí a menina pega a pergunta e eu repasso aqui para os palestrantes. Agora a gente vai ouvir a apresentação do Dr. Frank Ferreira, que ele é farmacêutico do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP. Por favor. Perfeito. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a gestão do Dr. Pedro, o convite feito pelo Dr. Ferreira e todos estarem aqui, até a minha instituição, representado pelos meus colegas farmacêuticos. Obrigado. Então, eu vou falar um pouquinho de farmácia hospitalar. Né? O quanto é importante o farmacêutico estar dentro dessas instituições. O quanto é importante o farmacêutico estar representando não só a dispensação do medicamento, mas estar em determinadas áreas essenciais. Então, eu vou falar um pouquinho da assistência farmacêutica. Então, vindo pela resolução do Conselho Federal de Farmácia, a 492, de novembro de 2008, fala e regulamenta do exercício profissional, aonde o farmacêutico tem de estar. No artigo 4, ele fala na gestão, no desenvolvimento de infraestrutura,
que isso é muito importante, porque antigamente nós começávamos a formar um hospital, nós sabíamos onde tinha unidades de internação, as UTIs, os ambulatórios, os pronto-socorros, e o que sobrava era a farmácia. Geralmente não tinha uma logística farmacêutica empregada e não tinha nenhum desenvolvimento de infraestrutura. Hoje não. Os hospitais que estão começando hoje, ele tem que colocar a farmácia no mínimo no primeiro subsolo. Para quê? Para que está próximo da rua e a farmácia clínica no máximo que puder, para que todos os farmacêuticos consigam olhar as instituições de lá de cima. Também é muito importante o farmacêutico estar em todas as vertentes que tem, onde tem medicamento, desde do seu preparo, da sua distribuição, dispensação, entre outros. Também o farmacêutico veio para a otimização da terapia medicamentosa, que isso é extremamente importante. Quem entende de medicamento é o farmacêutico, e junto à equipe transdisciplinar, mostra o quê? Uma terapia nova, produto que a gente pode concluir como uma farmacoeconomia empregada, entre outros. E também ajudando na educação, ensino e pesquisa. Um dos pontos muito importantes das comissões dentro do hospital é a comissão de farmácia terapêutica, que está bem disposta nas comissões do artigo 5. Eu vou citar essa comissão como é muito importante junto à farmácia clínica e para dar uma assistência adequada ao paciente. Então, é utilizado critérios de seleção. Antigamente, os farmacêuticos não participavam da padronização e a listagem de medicamentos dos hospitais. Hoje já não. Eles são peça fundamental para falar um pouco de eficácia, segurança, conveniência, qualidade, estocagem e o preço total. Também vale para as nossas autoridades pensar um pouco em farmacoeconomia. Nós hoje recebemos verbas, as instituições públicas, que não condizem com o tratamento, principalmente para o paciente oncológico. O paciente oncológico, ele detém de mais recursos. O paciente oncológico, ele precisa de uma estrutura adequada. E é para isso que o farmacêutico está lá. Hoje, o farmacêutico é corresponsável por essas atividades. Não só hoje o farmacêutico está lá para dispensar medicamentos, mas ele é corresponsável pelo uso do medicamento na instituição. É esse, sim, o propósito de ser farmacêutico hospitalar. Não é só mais estar dispensando, ou comprando, ou na aquisição. O farmacêutico, hoje, ele tem que ser corresponsável junto à prescrição médica. Ele é corresponsável pelo tratamento do paciente. Ele tem que estar elucidado enquanto a isso. Para uma instituição hoje que tem credibilidade no mercado, ele tem que buscar essa vertente. Hoje, a maioria dos nossos hospitais, infelizmente, não são acreditados, nem pela acreditação internacional e nem pela acreditação nacional. Então, os maiores centros hoje acreditados estão aqui em São Paulo. Outros centros estão nas grandes metrópoles do país. O que nos propõe o quê? Uma visão se está tendo qualidade nesse atendimento. Será que nós temos que reformular as políticas públicas para que isso melhore? É uma outra visão. Cabe às autoridades ver isso também. Então, nós temos que o quê? Ter uma consciência que não só o farmacêutico é fundamental na instituição, mas também ele é imprescindível. E cabe a nós adquirirmos essa responsabilidade junto à instituição que nós trabalhamos. Aqui eu coloquei uma imagem que antes que essa comissão começou nova, então nós éramos jovens. Mas o paciente, quando ele começa o tratamento oncológico, ele inicia na instituição e ele não precisa se dispor de nenhum recurso financeiro até o término do seu tratamento, aí sim, aí é uma comissão de farmácia terapêutica extremamente competente. Porque lá atrás ele pensou na terapia antineoplásica. Lá atrás ele pensou em todos os produtos que o paciente ia começar antes mesmo dele se submeter. A terapia antineoplásica, a quimioterapia, a radioterapia, entre outros recursos que é utilizado. Falando um pouquinho, nós temos que falar um pouquinho da segurança do paciente. A segurança do paciente veio pela portaria 529, de 1º de abril de 2013, que instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Isso, para a gente, foi um ganho imenso. A gente não consegue mensurar, porque nós conseguimos ver saúde hoje nas grandes metrópoles, mas nós esquecemos que o Brasil é muito grande, que nós temos hospitais em muitos outros lugares.
Será que esses hospitais tinham padrões de segurança? Muitas vezes não tinham e, por isso, apareciam em vários noticiários. Esses noticiários degradando, geralmente, o profissional de saúde, muitas vezes o profissional da saúde sendo humilhado, perdendo seu emprego, muitas vezes se suicidando. E aonde cabe a responsabilidade? A responsabilidade não só cabe ao profissional, e também às entidades públicas. Por quê? Porque o profissional, muitas vezes, ele tem 50 pacientes para atender quando ele deveria atender 10. Será que ele consegue exercer qualidade na sobrecarga de trabalho? Nós somos uma sociedade punitiva, somos uma sociedade que visa qualidade a todo custo. Mas nós também devemos e temos que querer mudar essa visão, que nós somos pessoas, e essas pessoas têm que ter um trabalho digno. Então, cabe a nós notificar esse erro, para que esse erro não aconteça mais nas instituições. Também, nós temos que analisar que, antes de tudo, cabe às autoridades públicas promover um ambiente seguro aos pacientes e aos funcionários. Será que todos os hospitais oncológicos estão preparados para receber realmente os nossos pacientes? Será que todos os profissionais de saúde são treinados para receber esses pacientes e manusear os produtos que ali estão? Vai outra pergunta para que a gente consiga refletir como sociedade, que isso é extremamente importante. Como farmacêutico, eu tenho uma visão que o farmacêutico propôs, não só propôs, mas conseguiu ganhar mercado, e aqui está a prova viva, os meus colegas de trabalho, vocês podem perguntar para eles, e pode propor o quê? Trabalhar com excelência de uma forma que o paciente tenha dignidade no começo até o final do seu tratamento. Também, não menos importante, é falar um pouquinho da segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos, que é bem a nossa área, que é o número 3, que fala isso, o que dispôs mais segurança em todo o processo de manuseio desse medicamento. Também vale comunicar às pessoas que, quando entrarem em uma entidade hospitalar, em uma instituição, procure o farmacêutico, solicite o farmacêutico, solicite que ele esteja próximo de você, solicite que ele analise sua prescrição, solicite que ele esteja ali para te ouvir. Trabalhar com humanização é isso. Os profissionais de saúde próximos do paciente dando assistência. Quando você entra num hospital humanizado, você consegue visualizar as diferenças deste hospital já na recepção. Um bom tratamento, né? Enfrentar a quantidade de menos fila possível, saber o que está acontecendo na sua terapia, entre outras. Ia falar um pouquinho de bioética, mas a doutora Yara já deu um adendo, e eu gostaria também de dar um outro adendo. Não só o paciente é formulado da forma científica, né? O paciente, muitas vezes, ele é empregado em protocolos, mas nós esquecemos que são pessoas. Pessoas que nós temos que ter uma visão bioética, que elas têm religião e espiritualidade. Então, nós temos que também ver o ponto desse paciente, né? Algumas coisas hoje não são possíveis por atos religiosos, crenças, entre outros. E cabe a nós o respeito, porque isso também é bioética. O paciente, ele tem que saber o que está acontecendo no tratamento. Também falar um pouquinho, que também cabe às autoridades, que o marketing é extremamente exposto nas redes sociais, televisões e canais que a gente tem disponibilidade. Hoje, nós também poderíamos ter políticas públicas de marketing. Como esse produto farmacêutico, como esse medicamento, ele pode ser realizado uma propaganda a nível nacional. Né? Muitas vezes o paciente, nós propomos uma terapia X, chega lá, ele já chega com uma terapia Y. E para explicar que ele não se enquadra naquela terapia Y, que aquele produto ou aquele medicamento, ele ainda não tem registro na Anvisa, que ele não é seguro. Então, cabe a nós o quê? Olharmos isso também com muita delicadeza. E o nosso papel hoje é o quê? Propor não só o uso seguro de medicamento, mas também visar que nós estamos lidando com pessoas e o ser humano tem prioridade à vida, que essa é a nossa função. Aqui está um pouquinho das bibliografias onde eu consegui realizar a pesquisa. Muito obrigado. Ô, Frank, quando a gente está no hospital ou a gente é acompanhante de alguém,
entram no quarto, põem medicamento, tal, e nunca é um farmacêutico, né? Já vem tudo pronto lá nas bolsinhas. Sim. E aí você vai perguntar para o enfermeiro, para o auxiliar, mas veio assim, está na prescrição. Mas você pergunta um pouco mais, não sabe responder, tem que falar com o médico não está. Aí a chefe da enfermagem, às vezes, também não está ali. Onde que a gente encontra o farmacêutico? Na verdade, Na verdade, o farmacêutico tem que ser solicitado sempre. O farmacêutico nas instituições hoje que tem credibilidade e busca excelência, elas têm que ter à disposição de um farmacêutico. E o farmacêutico não só tem que estar no hospital, ele tem que estar à beira-leito, que é o que o meu querido amigo vai falar um pouquinho de farmácia clínica. E é isso. A solicitação, muitas vezes você falou do preparo que já vem pronto. Quando é feito um quimioterápico, ele tem total certeza de solicitar um farmacêutico, ou então solicitar enfermagem, ou solicitar a equipe médica. Já quando é um medicamento que vem em uma ampola e tem que ser manipulado, um medicamento, sei lá, uma dipirona que seja mais fácil, ela tem que ser preparado na frente do paciente. Mas, às vezes, as ampolas já vêm todas prontas. Isso, na verdade, é o quê? O paciente pode solicitar, por segurança, que o preparo seja na frente dele. Entendi. Né? Agora, aqui no Brasil, na maioria dos hospitais, existem menos farmacêuticos do que o necessário. É uma realidade nossa. Por isso que nós temos que Quanto que é o ideal e quanto que a gente tem ontem? Você tem ideia? Não tenho muito ideal, mas o que acontece? Por isso que eu forço muito nas acreditações. As acreditações traz o farmacêutico para dentro das instituições. Não deixa o farmacêutico pregado dentro de uma farmácia. O farmacêutico sai da farmácia e vai à beira-leito, o que é extremamente importante. Uma das quais, na instituição onde eu trabalho, se você for ver em outros hospitais que tem 10 farmacêuticos, na nossa tem 50, mais que 50 farmacêuticos. Então, a acreditação não só traz mais farmacêuticos, além da qualidade que o paciente tem, da segurança do medicamento. Tá ok. Então, agora, o Daniel Sturaro, que é docente do Centro Universitário São Camilo, em São Paulo, nas disciplinas de hematologia, vai falar um pouquinho com vocês de microbiologia também e biotecnologia. Aqui é. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o CRF pelo convite de representá-lo nessa tarde e parabenizar a Abrale, né? Eu acompanho o Congresso da Abrale há muito tempo e agora com esse projeto Todos Juntos contra o Câncer, né? Juntando aí então várias facetas da nossa sociedade para discutir o tratamento oncológico, tá? Eu fiz a minha apresentação, eu peguei 2 temas que estão assim em alta, entre aspas, né, que é a segurança do paciente. Tentei focar no paciente oncológico e falar um pouquinho de uma abordagem transdisciplinar, né, que também é um tema que está em alta. Então, eu vou iniciar falando com vocês em relação um pouquinho do histórico da evolução do tratamento do câncer, né, nessas últimas décadas. E a gente vai discutir que, independente da evolução, a gente tem reação adversa e toxicidade. Se a gente tem reação adversa e toxicidade, a gente precisa, enquanto profissionais de saúde, manejar essas toxicidades, né? Então, aí a importância de uma equipe multiprofissional e do farmacêutico também envolvido nesse contexto. Tá? A quimioterapia convencional, todo mundo fala hoje em tratamento, alvo específico. Só que o quimioterápico convencional ele tem um alvo, é o ciclo celular, né? Ele pode ser ciclo celular específico ou não específico, né? Agir numa parte do ciclo celular ou em várias partes do ciclo celular, sem especificidade, mas tem ali um local, que é o ciclo celular. Os novos fármacos, que nas últimas 2 décadas estão disponíveis no arsenal nosso para terapêutica, eles agem também especificamente, mas em pilares fundamentais para o controle do ciclo celular. Essa é a diferença. É como se a gente pegasse e atacasse o general que manda o comando para o restante lá do exército, né? Então, a gente está indo no alvo fundamental para controlar o ciclo celular. Essa é a grande diferença. E
falando um pouquinho, então, isso que a gente está vivendo no presente. E o futuro, estamos com o advento da biologia molecular, a gente tem novas pesquisas de proteínas envolvidas, né, em relação a esse controle celular, a replicação, a apoptose, né. Aqui é o ciclo celular, só para a gente relembrar, né, e então os diversos fármacos vão agir ou em uma fase do ciclo celular ou em várias fases. E a gente evoluiu, né, graças a Deus. Nas últimas 3 décadas, a gente teve assim, modificação tanto no tratamento do câncer em si, quanto no manejo desse paciente, manipulando reações adversas, como náuseas, toxicidade hematológica, né, entre outras. E os fármacos que a gente tem, então, chamados fármacos-alvo específicos, eles vão agir diretamente em fatores de crescimento que estão lá em cima da célula, a família HER, por exemplo, ou vias enzimáticas, como proteasoma, que vão estar envolvidas com o controle do ciclo celular. Agora, temos que ter a consciência que em quem que nós vamos aplicar esse tratamento, né? Quem se beneficia desse tratamento? Que tem a parte de custo. Quando lançou o Avastin, que é o bevacizumab, que é um anticorpo monoclonal contra o fator, na verdade, o fator de crescimento de vasos de endotélio vascular, né? Todo mundo queria prescrever, né? Tem muita coisa off-label em oncologia. E hoje a gente tem fundamentado para algumas neoplasias, né? Como neoplasias intestinais. Mas ficou uma onda. Então, quem vai se beneficiar, né, efetivamente desses tratamentos? Aqui, eu mostro para vocês. No centro ali tem o ciclo celular. Alguns fármacos que agem diretamente nele seriam representando os fármacos convencionais. E ali, veja ali, na membrana, ali na superfície celular, temos vários alvos, vários receptores. Aí tem medicamentos que agem ali. Então, HER1, HER2, temos a via do proteasoma, temos a via do RAS, RAF, MEK, ERK, várias vias de sinalização intracelulares. E a gente tem um monte de fármacos em estudos, alguns até com siglas ainda, né? Aí entra a pesquisa clínica também, né? Parte de pesquisa clínica, onde temos muitos medicamentos em estudo, né? A oncologia talvez seja uma das áreas onde a gente tem um impulso no desenvolvimento de novos fármacos. E, basicamente, é isso. Esses fármacos novos eles vão tentar evitar a transdução de sinais intracelulares. Nós temos formas organizadas de transmissão de ordens para que o ciclo celular ele se replique, né? Ele se multiplique, e na célula tumoral isso está acelerado, né? Então, a gente tem que... a ideia desses fármacos da terapia-alvo seria o quê? Bloquear essa sinalização. Não deixar quem envia essa sinalização, que eu chamo de pilar do fenótipo maligno, envie essas mensagens para o ciclo celular. Tá? Porque uma vez enviado, né, já foi. O soldado vai invadir a praia lá. Então, o ciclo celular já vai estar se replicando de uma forma desordenada. Então, a gente tem... A ideia é bloquear antes. Né? E... eu fiz essa introdução para a gente chegar aqui. Independente de ser um fármaco já de 40 anos atrás, 50 anos atrás, como os alquilantes de DNA, ou novos, recentes, como anticorpos monoclonais, inibidores enzimáticos, a gente vai ter toxicidade e reações adversas. Tá? E a gente tem que ter, então, estratégias para o manejo dessas toxicidades. Aí entra a equipe multiprofissional, né? Hoje em dia, o tratamento oncológico é muito mais do que só a prescrição. Antigamente era só a prescrição médica, hoje não. Hoje a gente tem várias etapas, porque prescrição é uma coisa, a administração no paciente é outra. Né? E da prescrição até a dose correta ser administrada, a gente tem um monte de etapas. Né? E aí que entra o papel da equipe multiprofissional. Aqui eu coloquei como exemplo a via do EGFR, que é o receptor de fator de crescimento epidérmico. É só um exemplo. Tá? Ela é bastante utilizada para tumor de pulmão, tem medicamentos que bloqueiam essa via, só que é receptor de fator epidérmico. E aí o que tem o quê? Crescimento epidérmico na nossa pele. E aí a gente tem muita toxicidade cutânea nesses medicamentos. Então,
Esse trabalho aqui, no Lancet, de 2008, ele mostra, comparando um inibidor de tirosinoquinase moderno, que é o gefitinib, contra o docetaxel em pacientes com câncer de pulmão. E o objetivo, o interessante desse trabalho, não era mostrar efetividade, mas sim segurança, reação adversa. Comparar os dois grupos. Foi um trabalho multicêntrico, fase 3. E aí, olha ali, se vocês olharem ali, veja bem, muito mais neutropenia, náusea, a gente tem ali anemia, toxicidade hematológica no paciente que toma a quimioterapia convencional. E o paciente que toma a medicação moderna, entre aspas, mais nova, tem toxicidade cutânea. Tá? Então, ele vai ter muito ali rush cutâneo, que é erupção cutânea, acne, pele seca, que está ali no penúltimo quadrinho ali, tá? Muito mais do que a outra terapia. Então, o que eu queria mostrar com isso é que, independente dos dois grupos, a gente tem toxicidade. Tanto que esse trabalho aqui, a gente tem um trabalho, na verdade, são departamentos de farmácia, de universidades, que falam como manejar essa toxicidade nesses pacientes, que começa desde corticoide tópico até metilprednisolona intravenosa, dependendo do grau dessa toxicidade, que vai de grau 1 a grau 3. Então, para a gente garantir a segurança do paciente, a gente precisa realmente de uma equipe multiprofissional. Eu vou discutir um pouquinho do que a gente tem no Brasil. Para mim, um marco foi essa resolução da Anvisa, RDC 220, tá, de 2004, que foi a primeira a tentar normatizar os serviços de terapia antineoplásicas, públicos e privados. Tá. A gente pegar no final da década de 70, nem nós, profissionais de saúde, o antineoplásico era preparado no balcão. O farmacêutico nem chegava perto, era enfermeiro, né? Nada contra o enfermeiro, pelo amor de Deus, a gente trabalha junto, né? E se o farmacêutico prepara, é para deixar o enfermeiro fazer a função que ele tem, que é o cuidar, né? Cuidar do paciente. Tá? Então, hoje eu acho que isso que é transdisciplinaridade, né? Todo mundo com seus conhecimentos se unindo em um objetivo, que é, no caso aqui, a segurança do paciente para que ele tenha o melhor tratamento possível, né? Então, essa RDC ela veio normatizar os serviços, instituiu a equipe multiprofissional em terapia antineoplásica, instituindo farmacêutico, enfermeiro, médico, todos com suas funções específicas. E também orientou sobre como proceder em relação à estruturação das boas práticas de preparo de terapia antineoplásica e de administração, né, de terapia antineoplásica, farmacêutico e enfermeiro, respectivamente. Tá? O preparo é muito mais do que diluir um frasquinho. É desde ver a prescrição, e aqui a gente começa uma coisa fundamental para a segurança. Não se falava em segurança, mas já foi um marco, porque aqui já se pensa no quê? Prescrição, médico. Enfermeiro olhou, passou para o farmacêutico, vai preparar dupla, tripla checagem. Aí você diminui erros, aumenta a segurança. Depois de quase 10 anos, a Anvisa, através dessa RDC de 2013, ela instituiu ações para a promoção da segurança efetivamente, pensando em segurança do paciente. Tá? E ela define ali, é muito interessante essa resolução, até recomendo que todos, como profissionais da saúde, isso não é específico só para a oncologia, mas muitos pontos dela podem ser colocados na área de oncologia. Ela define evento adverso como incidente que resulta, qualquer incidente que resulte em dano à saúde do paciente. E, na verdade, fala para se notificar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária sobre esses eventos adversos, em todos os serviços de prestação à saúde, né? Prestação de serviços. Então, segurança na prescrição, uso, administração. Novamente, vários profissionais envolvidos. Monitoramento dos incidentes, e ela
institui o ENSP, que é o Núcleo de Segurança do Paciente, onde também é feito com vários profissionais. Tá? Novamente, multiprofissional, né? Abordagem multiprofissional no segmento. E fala como notificar as reações adversas. Isso é muito importante. Tá? A notificação, se você suspeita de uma reação adversa, deve ser feita até o 15º dia do próximo mês. Pelo próprio site da Anvisa você tem, eletronicamente. Se esse evento adverso levar a óbito, aí você tem 72 horas para notificação. E a Anvisa, em contrapartida, ela vai monitorar os dados, divulgar relatório anual e acompanhar a investigação sobre aquele evento notificado. Tá? Então, segurança do paciente é igual transdisciplinaridade, que é transgressão das fronteiras entre as disciplinas. Não cada um ficar no seu lugar. É a gente levar o conhecimento para os outros profissionais em prol do tratamento, né, para a segurança do paciente. É muito simples. Está lá uma prescrição. O paciente vai receber uma quimioterapia daqui 1h30. Ele tem uma via, um catéter com uma via. Ele está com uma complicação infecciosa, tem que tomar um antiviral com um soro. Você pode orientar como farmacêutico o enfermeiro a colocar na mesma via do catéter. Você consegue otimizar tempo, certo? Isso é confiança. Isso não é o médico que vai chegar para nós, né, e dar essa diretriz. Quem tem que saber somos nós como farmacêuticos. Então, esse é um exemplo clássico do que é transdisciplinaridade. E o farmacêutico, em oncologia, ele pode realizar várias ações. Tá? Isso em oncomatologia eu sempre fiz no Hospital das Clínicas, e desde analisar as prescrições médicas, exames laboratoriais, a central de preparação de medicamentos, que não é só diluir, né? É muito mais que isso, né? A gente tem informação de compatibilidade, qual a solução, quantas prescrições vieram de quimioterápica em soro glicosado e não era compatível. Aí você vai conversar com o médico para modificar, né? Erros acontecem e por isso que a gente tem que ter vários profissionais envolvidos. Ajuste de dose em caso de insuficiência renal hepática, informações de compatibilidade e estabilidade, prevenção de reações adversas, orientação sobre interações medicamentosas, educação do paciente e acompanhante, informação sobre fármacos e controle de protocolos clínicos. E, em relação à atenção farmacêutica, nesse contexto, o SUS, ele coloca 6 pontos para definir. Isso é o SUS que coloca. Atenção farmacêutica, eu coloquei aqui educação em saúde, incluindo promoção do uso racional de medicamentos, orientação farmacêutica, dispensação, atendimento farmacêutico, acompanhamento farmacoterapêutico, onde a gente vai ver as reações adversas, né, através do acompanhamento farmacoterapêutico, que pede a nova resolução da Anvisa, e registro sistemático das atividades, mensuração e avaliação dos resultados. Esse trabalho aqui, a importância do acompanhamento farmacoterapêutico em pacientes onquematológicos, a gente fez esse trabalho e eu já falava, a gente já concluiu a importância da segurança e eficácia, né, e de uma equipe multidisciplinar nesse contexto, isso em 2009, o que a gente está vivendo hoje. Muito obrigado. Eu queria te fazer uma pergunta. Você falou que tem até 15 dias, até o 15º dia do mês seguinte, né? Isso é o que diz a portaria. Agora, mas se a pessoa morrer, tem que ser 24 horas. 72 horas. Não tem 72 horas em caso de óbito. Entendi. Isso é o que diz a portaria da Anvisa. Essa portaria de 2013, que é a vigente. Tá? Então, ela diz isso em termos de notificação. E se acontece em vários casos, em diferentes, aí, assim, demora Centros. 15 dias? Tem que ser notificado. Não, assim, que tem que ser notificado é uma coisa positiva, mas assim, essa demora e tal, 15 dias... Porque se não for em caso de óbito, você tem um tempo. E esse tempo de investigação vai demorar mais ainda, entendeu? Então, mas se estiver acontecendo concomitantemente em vários centros a mesma coisa, aí demora 15 dias aí de repente tem 2, 3 meses, aí começam a acontecer as mortes, por exemplo. Morte você notifica rapidamente. Se tiver morte, aí vai ter que investigar rapidamente.
Agora, o tempo é realmente até o 15º dia, porque você vai ter que compilar esses casos, né? Agora, se tiver uma incidência maior, com certeza você vai ter uma investigação mais próxima, né? Mais rápida. Tá bom. Agora a gente vai falar com a doutora Marília Berloffa Bisacri. Ela é mestre em Ciências Médicas pela Faculdade de Ciências Médicas na Unicamp. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao CRF e ao Congresso da Abrale pelo convite. Hoje eu vou falar sobre farmacovigilância, que é um assunto que eu venho estudando desde 2010. Bom, vou começar com a definição, né? Farmacovigilância, ela foi definida em 1989 por Laporte, que é um grande estudioso da área, né, como conjunto de atividades destinadas a identificar e avaliar os efeitos do uso agudo e crônico dos tratamentos farmacológicos na população em subgrupos expostos a tratamentos específicos. Em 2002, a Organização Mundial de Saúde ela deu uma outra definição à farmacovigilância, que é ciência e atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou qualquer problema relacionado ao medicamento, também chamado dos eventos adversos. Essa nova denominação, ela traz não só que é necessário avaliar esses efeitos, mas também compreender e prevenir. E não só efeitos adversos, as reações adversas, mas qualquer evento adverso, que eu vou falar mais para frente quais são eles. Bom, esse slide é para falar que a fase 4 ela é a farmacovigilância, né? Eu não vou me deter muito a ele, porque a doutora Yara já explicou, mas, então, as fases da pesquisa clínica, que é de 1 a 4, a farmacovigilância seria a 4, que é a fase pós-registro, né, pós-comercialização. Ela é importante porque, nessa fase, os medicamentos eles vão ser analisados numa população mais heterogênea, né, diferentemente dos estudos clínicos, que é uma população mais homogênea, né? Nos estudos, geralmente, exclui pacientes que têm nefropatia, são hepatopatas, crianças, idosos, os polimedicados. Né? E é importante também, porque nesses polimedicados, que não são estudados durante a pesquisa clínica, na fase de farmacovigilância, pode ser detectado outras interações medicamentosas que não foram observadas nos estudos clínicos, né, porque esses polimedicados não são tão incluídos. Na fase 4 também são analisados milhares de pacientes, né, diferente das outras fases, que é um grupo mais restrito, e também por um tempo indeterminado, porque na pesquisa clínica se avalia 2 meses, um tempo menor. Aí os pacientes vão estar usando os medicamentos por anos, né, e a gente consegue ver os efeitos mais tardios do medicamento. Bom, então aqui eu coloquei o que são os eventos adversos e o que podem levar a esses eventos, né? Então a gente classifica como reações adversas a medicamentos, os erros de medicação, inefetividade terapêutica, as queixas técnicas ou desvios de qualidade, interação medicamentosa e o uso off-label. E agora eu vou definir o que é cada um. Então, a reação adversa ao medicamento ela é definida como qualquer efeito prejudicial ou indesejável, não intencional, que aparece após a administração de um medicamento em doses normalmente utilizadas no homem para profilaxia, diagnóstico e tratamento de uma enfermidade. Então, nesse tratamento está tudo correto, a dose está correta, a indicação para o paciente está correta, e ele tem um efeito indesejável ao medicamento. No caso dos erros de medicação, são erros envolvendo prescrição, dispensação e administração de um medicamento, independente se eles levarão uma consequência adversa ou não. Se esse erro chega ao paciente e provoca um dano, aí ele é considerado evento adverso. A inefetividade terapêutica ocorre quando os medicamentos não apresentam os efeitos que se esperam deles, né? Pode ser uma redução ou uma ausência do efeito esperado. Os desvios de qualidades, eles são afastamentos dos parâmetros de qualidade exigidos para comercialização ou aprovação no processo de registro de um produto farmacêutico.
Então, por exemplo, se pega um comprimido, que ele está no blister, mas está quebrado, ou então tem um corpo estranho no comprimido, ou um pó para reconstituição difícil de reconstituir. São problemas inerentes ao medicamento, né? À qualidade. A interação medicamentosa, que é considerado o evento clínico em que os efeitos de um fármaco são alterados pela presença de outro fármaco, alimento, bebida, álcool ou tabaco. E esse efeito pode ser uma redução do efeito de um medicamento ou, então, o aumento da toxicidade do outro medicamento. E o uso off-label, que é considerado o uso de medicamento para indicações e posologias diferentes da que os medicamentos foram estudados, né, durante a pesquisa clínica. Administração de medicamento por via diferente da preconizada. Então, isso geralmente acontece com o uso de medicamentos por sonda nasoentérica, né, porque durante a pesquisa, um comprimido, por exemplo, ele é estudado para ser administrado pela via oral, né? Quando os pacientes são impossibilitados de receber esses medicamentos, às vezes eles utilizam pela sonda, e esse uso não é totalmente seguro, porque ele não foi estudado nos testes clínicos, né? E a administração em faixa etária para qual o medicamento não foi estudado, e acontece muito em pediatria. Bom, para que seja conhecida essas reações, esses eventos da fase 4, é preciso ter um método que informe as autoridades, as vigilâncias sanitárias, para que elas fiquem sabendo sobre o que está acontecendo com o medicamento, né? Então, o método mais utilizado hoje é a notificação voluntária, também chamada de notificação espontânea, né? Uma metodologia universalmente adotada na farmacovigilância. Ela consiste na coleta e na comunicação de eventos adversos medicamentos por profissionais de saúde e também pelos consumidores dos medicamentos, né? Os pacientes. A vigilância ela analisa esses eventos e dá um retorno para os interessados. E o grande problema desse método é a subnotificação, que é acontecer eventos e não chegar ao conhecimento, as pessoas não notificarem, não chegar ao conhecimento das autoridades. Quem que pode notificar eventos adversos medicamentos? Então, qualquer profissional de saúde, o médico, farmacêutico, enfermeiro, dentista, psicólogo, nutricionistas, técnicos de farmácia, de enfermagem, entre outros, e também os pacientes, que são os consumidores, né? Então, aqui eu trouxe o Guia para a Notificação de Reações Adversas em Oncologia, que foi elaborado pela Anvisa, juntamente com a Sobraf, que é a Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia. No caso, é a 2ª edição, de 2011. Né? Esse instrumento foi baseado nos critérios comuns de toxicidade do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, né? E ele auxilia os profissionais de saúde na prática da oncologia a notificarem essas reações adversas. E isso foi muito necessário, principalmente depois da RDC 220 de 2004, que falava sobre a notificação de reações adversas em serviços de terapia antineoplásica. Ele é um guia muito fácil, divide esses eventos por sistema, né? Então, pode ter sistema gastrointestinal, sistema cardiovascular, e ele gradua esses eventos de 1 a 4. 1 seria o evento mais leve, né? 2, moderado, 3, grave, o 4 seria risco de morte. E também define esses eventos, que é cada um, para facilitar a identificação do evento. O que deve ser notificado? Toda suspeita e casos confirmados de evento adverso ao medicamento. E existem as prioridades para as reações adversas. Seriam qualquer reação não descrita em bula ou na literatura, né, não está dizendo na bula do medicamento que é daquele evento, e nem na literatura, nenhum relato de caso. Para medicamentos comercializados há mais de 5 anos, que são os medicamentos mais antigos, qualquer suspeita de reação grau 3 e 4, descritas em literatura, mesmo que descrita em literatura. Para os medicamentos mais novos, que são comercializados há menos de 5 anos, é necessário notificar qualquer reação, de qualquer grau, mesmo que esteja em literatura.
e também as reações graves, que são aquelas que levam à hospitalização ou prolongam a mesma, que levam a uma incapacidade funcional significativa, permanente ou persistente, anomalia congênita, evento clínico significativo que ameaça a vida e que leva à morte. Frente a aumentar essas notificações na vigilância, a Anvisa criou 2 programas, que é a farmácia notificadora e os hospitais sentinelas. Né? Então, eles foram projetos, né, que hoje já são programas, a fim de atuar como um observatório desses eventos e aumentar a notificação para a vigilância sanitária. Então, as farmácias notificadoras, os hospitais sentinelas, os profissionais de saúde e consumidores e a indústria farmacêutica, elas podem notificar esses eventos adversos a nível estadual, que é o Centro de Vigilância Sanitária, e a nível nacional, que é a Anvisa. A Anvisa, quando recebe as notificações de todo o território, ela repassa essas notificações para a Organização Mundial de Saúde. Aqui eu coloquei como que notifica, né? Então pode ser no Centro de Vigilância Sanitária, através do site, né? Tem o sistema online, o formulário online para notificar, e também pode enviar o formulário manual para vigilância. No âmbito nacional também, a Anvisa notifica pelo site da Anvisa, no Notivisa, só que para os profissionais tem que ser feito um cadastro prévio. E também a indústria farmacêutica através do SAC ou do site na internet. Esse guia eu tirei do próprio guia de notificação de reação adversa. Então, vocês vão encontrar isso nesse guia que tem na internet. Aqui a bibliografia citada. E obrigado. Bom, vocês podem fazer perguntas agora para eles. Eu tenho uma pergunta para você, Marília. Muitas vezes o medo e o receio estão presentes, né? Quando se aborda uma situação de erro, culminando na não notificação. É um fator que preocupa aí o gerenciamento dos eventos adversos à medicação. Como é que a gente deve lidar com isso, incentivar a notificação de erros de medicação? Bom, quando acontece um erro de medicação no hospital, é muito complicado a pessoa que fez o erro ou a outra pessoa que viu notificar. Por quê? Por causa do medo, né, do que isso vai causar na sua profissão, a repercussão disso. Só que, hoje em dia, a gente fala muito na cultura não punitiva, né? Então, as instituições elas incentivam a notificação do erro, né, sem ter uma punição para ela. Né? E é importante que isso ocorra, que essas pessoas notifiquem, e também não é preciso identificar. Nos próprios formulários da Anvisa e do Centro de Vigilância Sanitária, não precisa identificar o autor do erro. Né? Então, isso a cultura não punitiva e a não identificação pode estimular a notificação. E é importante se notificar o erro, porque esse erro, quando ele é conhecido, o hospital, a instituição, ela pode promover ações que façam com que aquele erro não ocorra mais. Né? E isso é importante para a qualidade do serviço. Essa cultura não punitiva, ela é recente? Porque o profissional tem medo de perder o registro, né? Sim, ela é recente, é relativamente recente. Mas isso daí tem que ser divulgado para que o profissional saiba que não vai ser punido se notificar. E outra coisa, quando acontece um erro no hospital, geralmente não é uma pessoa só, é um conjunto de erros que acontecem até chegar no paciente. Uhum. Né? Então, geralmente é uma série de pessoas envolvidas. Aí não se cita, não se identifica essas pessoas, mas divulga o que é esse erro. Uhum. Eu vou dar uma de repórter assim, mas o profissional pode perder o registro? Não. Não. Não fica uma caça às bruxas na instituição. Quem errou? Não. Hoje em dia, a gente insiste muito nisso, mas não podemos negar que ainda exista esse medo, mas
não pode punir. É não punitiva, não pode punir. Ele não pode ser punido por isso. O que vocês dizem, assim, é melhor fazer uma coisa anônima, então, assim, sem identificar o profissional. É mais importante a notificação do que identificar o erro? Sim, sim. O foco tem que ser no que aconteceu e não quem fez, para poder ter resoluções. Alguém quer falar sobre isso com ela? Não? Então, eu tenho uma pergunta para o Daniel. Na sua opinião, Daniel, os fármacos-alvo específicos substituirão os antineoplásicos convencionais no tratamento do câncer? Boa pergunta. Depende. Depende do quê? Na verdade, para algumas neoplasias, para alguns tipos de tumores, sim. Tá? Então, a gente tem indicações corretas, né, as indicações, e esses fármacos vão substituir, porque eles, nos trabalhos, mostraram que tem vantagens, né, na sobrevida, né, na melhora, então, da sobrevida do paciente. Agora, muitos desses fármacos são utilizados em associação com os outros fármacos mais antigos, convencionais. Tá? Então, você tem protocolos de quimioterapia, onde você associa aqueles fármacos que a gente chama de convencionais com anticorpos monoclonais, por exemplo, né? Alguns protocolos para linfoma, como o R-CHOP e assim por diante. Dá para dizer o que é mais seguro, o que é menos seguro ou não? Está tudo na segurança? Sim, na segurança. Isso eu estou falando nada de off-label, fora de bula, né? De rótulo, com indicação mesmo, com segurança, dose correta, já sabida, tá? Através daquela norma que você falou, da RDC 220/2004, a Anvisa procurou normatizar o tratamento com terapia antineoplásica. Você acha que existe uma relação desta ação com a segurança do paciente oncológico? Bom, na minha opinião, eu acho que tem uma... a relação ela existe sim, porque a partir desta resolução, né, do 220 aí, de 2004, que começou a se preocupar em normatizar, então, né, os serviços de terapia antineoplásica, de se instituir boas práticas para preparo, para infusão, notificação de reações adversas. Então, a Anvisa, através dessa resolução, ela mostrou para todos os serviços, sejam serviços públicos ou privados, o que se tem que fazer em relação à proteção do paciente no final, porque você começou a ter aquilo que eu falei na minha apresentação, a presença de uma equipe, né, multiprofissional no caso, dando mais segurança ao paciente. Então, para mim, a relação é muito estreita. Tá. Eu queria fazer uma pergunta para você, Frank. O que muda no cenário da saúde com a vinda das políticas de segurança? As políticas de segurança, na verdade, foram um marco, porque cada hospital trabalhava de uma forma. Hoje não, hoje existe uma padronização. Todo mundo trabalha da mesma forma. Hoje, a gente vê o cenário dos grandes centros, hospitais extremamente equipados, com muitos profissionais, mas nós temos que desprender das políticas também de hospitais a longe, né, a distâncias como nos interiores e hospitais que realmente existem sem esses profissionais. Então, nós temos que o quê? Minimizar. Essas políticas veio, na verdade, para modificar a forma que era feita antigamente, criar mais barreiras para que o erro não aconteça. A política de segurança está aí, mas quem que fiscaliza? Como é que vocês têm a segurança de que lá no interior aquele hospital está trabalhando no mesmo nível que o INCA, por exemplo? Isso é difícil. Cabe às políticas públicas, mas em contrapartida nós temos os conselhos, né? Você não participando daquele processo ou não executando ele de forma correta, você pode sofrer um processo ético. Então, cabe também a consciência profissional. Não é só porque não é fiscalizado que aquilo não tem que ser feito. E, ao contrário, aquilo, se não for fiscalizado, tem que ser feito melhor. Né? É uma mudança de cultura que nós temos que está sendo modificada com o decorrer do tempo. Yara, quer fazer alguma colocação? Não? Alguém tem alguma pergunta? Ninguém tem pergunta? Não é possível. Uma plateia tão jovem que devem estar aí começando. Você tem pergunta? Ela tem pergunta aqui de camisa rosa.
Na verdade, eu tenho duas perguntas. Uma para a Yara. Yara, você com um centro de pesquisa que trabalha com crianças, acho que vocês devem receber muitos feasibilities ao longo. Tem muito medicamento novo vindo para... Porque a gente sabe que na pediatria é muito difícil, a gente tem poucos... É que eu não trabalho em centro de pesquisa, eu trabalho numa indústria e a gente está desenvolvendo fármaco para tratamento de câncer ocular infantil. Ah, sim. Ah, entendi. Não tem problema. A outra é para o Frank. Frank, você comentou que no hospital que você trabalha, vocês são vários farmacêuticos. Sim. Creio que muitos desses sejam farmacêuticos clínicos. Perfeito. Você tem, mais ou menos, na média, quantos pacientes são acompanhados pelos farmacêuticos clínicos? Assim, na sua instituição, na sua realidade. Nós temos a política interna, nós triamos 100% das prescrições. Então, todos os pacientes são acompanhados pelo farmacêutico. Esse é o ganho da acreditação. Esse é o ganho que eu falo da busca da excelência. Esse é um padrão que todos os hospitais oncológicos deveriam ter. Então, eu asseguro a você que todos os nossos pacientes são monitorados pelos farmacêuticos. Já os farmacêuticos clínicos, aí tem, claro, que cada instituição tem seus protocolos, né, para que sejam monitorados. Esses seus farmacêuticos, eles ficam nas unidades ou eles avaliam a prescrição mediante algum Nós temos farmacêuticos no CAP, que seria o sistema, mas também temos farmacêuticos clínicos. Também temos farmacêuticos junto na quimioterapia, na manipulação, que é exclusivo para que seja farmacêutico na gerência, farmacêutico nas diretorias. Então, tem farmacêutico em todos os lugares, justo para proporcionar isso, mais segurança. E hoje as entidades elas buscam isso, né? Elas buscam estar num patamar excelente, que é muito bom para a gente. Respondi? Mais alguém? Bom, gente, aqui é uma iniciativa da Abrale, né? E o objetivo aqui é para definir prioridade, conseguir humanizar, melhorar as políticas públicas, humanizar o atendimento. Então, para a gente é um start aqui, né, de um debate, para a gente continuar e avançar nesse tema. Eu queria que cada um de vocês, objetivamente, falassem o que vocês esperam para o futuro. Tanto faz, pode começar com você. Tá. Na verdade, em relação ao tratamento oncológico, a gente evoluiu muito nas últimas 3 décadas, principalmente. Tá? Houve uma evolução muito grande em relação ao tratamento do próprio câncer em si e do manejo das toxicidades. Tá? Houve uma evolução muito grande, então, com anticorpos monoclonais, esses novos fármacos. Em termos farmacológicos, com o advento da biologia molecular, a gente consegue cada vez mais identificar novos alvos, proteínas que estão envolvidas com a ativação do ciclo celular e a formação da célula tumoral. Então, além de a gente descobrir novos alvos para medicamentos novos, a gente também aperfeiçoa medicamentos já existentes. Então, anticorpos monoclonais que já existiam, hoje são conjugados a radioisótopos, são conjugados a outros quimioterápicos, né? Então, isso aí seria também, na verdade, um aperfeiçoamento do tratamento para o futuro. No meu ponto de vista, além de ter novos fármacos, a gente tem que aprender a lidar com os fármacos já existentes. Tá? Isso é um ponto fundamental. Porque, vejam vocês, eu já tive pacientes que tomaram o mesmo protocolo de quimioterapia para transplante de célula-tronco hematopoética. Começaram no mesmo dia. Inclusive, eu manipulei os quimioterápicos para os 2 pacientes. O paciente A não vomitou, não teve náusea, não aconteceu nada com ele em relação à toxicidade. O paciente B morreu de toxicidade, com a mesma dose de sangramento, e foi considerado toxicidade. Por quê? Provavelmente, cada um, é óbvio, biotransforma, né? Metaboliza os fármacos de uma forma. E, em termos de quimioterapia antineoplásica, o que a gente tem é
o efeito terapêutico a faixa de efeito terapêutico muito estreita em relação ao nível tóxico. Então, se a gente conseguir manejar para individualizar melhor esses fármacos, né, o nível plasmático, isso já acontece com alguns. Tá? Tem o exemplo do busulfano. O busulfano é usado para transplante de célula-tronco. Você faz doses de 6 em 6 horas. Um trabalho de grupos farmacêuticos da Europa mostraram que, depois da aplicação da primeira dose, 70% dos pacientes ajustaram a dose para baixo, para as outras 11 doses subsequentes. Então, se a gente tiver esse tipo de manejo também, aprender a lidar com os medicamentos existentes, a gente vai ter um efeito, uma efetividade melhor, com menor toxicidade, né? Que leva à segurança também. Né? Muita gente que tem mais condição e tem até plano de saúde, ou não tem plano de saúde, enfim. Eu vou fazer meu tratamento fora do Brasil, porque eles estão muito mais avançados. Realmente estão ou não? A gente tem um nível de tratamento adequado? Assim, eu considero que a gente tem serviços de excelência no Brasil, tá? Falando de oncologia, tá? Excelência, referência. Mas pega no Rio tem o INCA, pega a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, você tem o Hospital de Clínicas de lá, a Santa Casa, a Universidade Curitiba, um grande centro, tá? De oncologia. São Paulo, vários centros, o ICESP, quantos farmacêuticos lá? Mais que 50 farmacêuticos, né? Passa da média, com certeza, de outras instituições, é só especializado em câncer, né? Você pega, além de serviços públicos, hospitais privados de primeira linha. Então, pacientes que hoje fazem tratamento em hospitais como Sírio, Einstein, têm o mesmo tipo de tratamento, basicamente, em relação a grandes centros no exterior. Inclusive, os médicos discutem os casos com centros de referências no exterior. Tá? Não sei se eu te respondi. Respondeu, claro. Tá bom. Marília, eu queria que você fizesse uma ponderação para a gente avançar nesse tema aí para próximas discussões. Bom, em relação vou focar na farmacovigilância, né? Eu acho que muita coisa tem que ser mudada ainda, principalmente no que diz respeito à conscientização dos profissionais de saúde e também nos pacientes consumidores de medicamentos em relação à notificação, né? Então, eu acredito muito nos treinamentos, né, na capacitação profissional, que a gente chama de intervenção educativa, né, que são treinamentos para os hospitais, para os profissionais. Eles passam por aulas, né, e depois para capacitar o que notificar, como identificar o evento, o que é o evento, para que ele possa ser preparado para notificar isso para as vigilâncias, né? E também os pacientes, e eu acredito que com cada vez mais a prática da atenção farmacêutica, da farmácia clínica, nós farmacêuticos a gente pode estar instruindo esses pacientes e educando eles para que eles aprendam ao que notificar, como notificar e mesmo o manejo desses eventos adversos, né? E prevenção também desses eventos. Em relação ao tema geral, né, não focado na farmacovigilância, o meu grupo de pesquisa da Unicamp, a gente está investindo muito na farmacogenética, né, que é fazer a busca dos polimorfismos nos genes, né, dos pacientes, antes deles iniciarem o tratamento, verificando se eles metabolizam esse medicamento de uma forma diferente, né, porque muitos pacientes podem ter alguns genes que façam com que ele metabolize menos o medicamento. Então, ele vai ter uma toxicidade muito pior do que o outro, né? E a gente está apostando nisso no futuro, que esses pacientes sejam triados pelo gene e, pelo gene, se determine o melhor tratamento para o paciente. Eu tenho uma pergunta que agora me veio.
muitas vezes o paciente que tem câncer, ele está super fragilizado, né, fisicamente e emocionalmente. E, às vezes, quando ele toma uma medicação, né, da quimioterapia ou outras coisas, dão várias reações adversas, né? E ele fica constrangido de falar que está coçando a palma da mão, né, que está despelando alguma coisa. Como é que faz para o paciente se sentir à vontade de falar isso para quem está cuidando dele lá no hospital, que isso pode ser uma coisa positiva para melhorar aí no tratamento? Eu acho que antes do tratamento, todo paciente ele precisa ser esclarecido de como vai ser esse tratamento dele, o que ele pode sentir, né, quais efeitos ele vai ter aquele tratamento, para quando ele tiver, se ele tiver alguma coisa, ele entender que ele precisa falar isso para o profissional de saúde, né? E às vezes, antes de começar o tratamento, eles já até recebem algumas instruções, alguns medicamentos. Se, por exemplo, ele vai tomar uma quimioterapia que pode dar muito náusea e vômito, ele já sai com uma prescrição, né? Se caso ele vá ter, porque a probabilidade pode ser alta, né? E para ele já manejar aquilo rapidamente, né? No caso, se for uma reação um pouco mais grave, daí ele tem que procurar o profissional de saúde, né? Mas ele precisa saber do seu tratamento antes de começar, né? E de uma forma com que ele também não fique com medo de realizar o tratamento e abandone, né? Então, e o farmacêutico tem muito papel nisso também, de explicar tudo isso para ele antes de começar o tratamento. Tá. Doutora Yara, eu queria que você fizesse uma colocação sobre isso, assim, o que você espera para o futuro nesse tema que a gente está discutindo aqui. Certo. Em primeiro lugar, o que a gente vê na pesquisa clínica é a demora na aprovação dos estudos, né? Embora agora nós tivemos 2 consultas públicas para agilizar o processo de aprovação dos estudos pela Anvisa. Uma consulta pública foi para medicamentos, aprovação dos estudos de medicamentos, e outra consulta foi para agilizar a aprovação dos estudos em dispositivos médicos, né, os produtos médicos, no caso. E isso sim precisa ser agilizado. A população brasileira é muito grande, muito necessitada, poderia estar se beneficiando muito dos estudos que estão acontecendo fora do Brasil. Inclusive, deveriam trazer mais estudos de fase 1 para o Brasil, coisa que é muito difícil de acontecer. Na empresa que eu trabalho, nós estamos fazendo, a gente vai iniciar agora um estudo de fase 1, mas isso é muito difícil aqui no Brasil. E em câncer ocular infantil, né? E nesse caso, os estudos já vão ser efetuados em crianças doentes. É um trabalho super bonito, muito bonito, tudo, mas as empresas precisariam trazer mais, e as instâncias regulatórias também se preocupar mais, diminuir mais a burocracia, para trazer mais esse benefício para o povo brasileiro, né? Por outro lado, eu vejo também que os grandes centros de pesquisa, principalmente os de câncer, estão muito mais centralizados, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e isso daí acaba prejudicando um pouco as pessoas ou crianças que necessitam de tratamento e que estão na região norte e região nordeste, porque eles têm que se deslocar para cá, ficam em casas, né? No caso da GRAAC, Tuca, o INCA, tem a casa Ronald McDonald's, casa de apoio, né? Ronald McDonald's. Eles são muito bem assistidos, mas isso precisaria ser ampliado, porque o Brasil é muito grande e essas famílias não precisariam se distanciar do resto dos parentes para poder estar se beneficiando, poderiam estar com um apoio maior junto com seus parentes. Então, eu acho que tudo isso precisaria ser muito bem ampliado, muito bem estudado, para trazer mais benefícios. Muitas pessoas, não só que sofrem de câncer, né, mas de outras doenças também, que poderiam ser beneficiadas, que estão em áreas remotas do Brasil, muitas vezes não têm nem o conhecimento de estudos que poderiam estar participando.
e acabam sofrendo com o atendimento da saúde pública e muitas vezes vêm a óbito, né? Então é uma situação que acho que tem que ser muito mais disseminada pelo país e, como eu falei, diminuir essa burocracia para a gente poder trazer mais benefício para o povo brasileiro que necessita, porque muitas pessoas que têm condições acabam participando de estudos fora do Brasil, têm a condição de ir para fora do país, né? Cazuza foi um exemplo, era uma pessoa que tinha condições, então ele participou de muitos estudos para a AIDS, trouxe bastante contribuição. Tudo bem, ele não conseguiu ser beneficiado, mas trouxe muita contribuição para os estudos, né? E as pessoas, a grande maioria que não tem condição nem de vir mais para a região mais sul para poder estar se tratando. Então, eu vejo muito mais dessa forma, assim. Por que é tão... Você falou que as pesquisas são importantes, que vocês vão começar agora uma pesquisa na fase 1 com crianças e tal. Por que é tão difícil começar uma pesquisa aqui? É burocracia? É muito custoso? Tem muita coisa no meio do caminho até uma pesquisa deslanchar? Por que fica essa trave, assim? As pesquisas clínicas elas são realmente custosas, né? Principalmente no caso de câncer, por exemplo, que você tem que estar deslocando o paciente, né? Se o paciente vem de fora, de um outro estado, ele tem que ficar numa casa de apoio. Isso tudo já é bastante custoso. Mas, fora isso, tem a demora mesmo nas aprovações dos estudos, né? O estudo aqui, primeiro, ele é aprovado pelos comitês de ética, dependendo do caso, se são novos medicamentos, novos diagnósticos, eles também são aprovados pelo CONEP. O CONEP tem demorado muito para aprovar os estudos. Aí volta para o CEP para depois ser publicado, né? Se o produto médico, diagnóstico, por exemplo, ou um fármaco novo, uma nova vacina, depois do estudo, será registrado no Brasil, ele precisa também ter aprovação da Anvisa. Depois dessas aprovações, então, do Comitê de Ética, CONEP, vai para a Anvisa. A Anvisa está demorando um ano e meio para aprovar. Então, tudo isso acaba espantando as indústrias internacionais, as multinacionais, para trazer isso tudo para o Brasil. Eles acabam procurando outros países, principalmente na América do Sul. A Argentina é uma que está tendo bastantes estudos, Panamá também, porque diminui, o tempo de aprovação é menor. E por que seria importante essas pesquisas acontecerem em maior número aqui no nosso país? Olha, o que eu acredito, por causa da diferença étnica do povo brasileiro, né? Então, você vai de norte a sul, você encontra diversidades étnicas, né, no Brasil. Isso daí traria grandes benefícios para a identificação de reações adversas, dos efeitos farmacológicos, como é que ele vai funcionar em determinado descendente, em outro descendente ele vai ter um outro desempenho, né? Conforme o doutor Daniel falou, um paciente não teve problema nenhum, não teve efeito adverso nenhum com o mesmo medicamento, o outro morreu de toxicidade. Então, devido à nossa heterogeneidade, isso seria muito gratificante para a área científica, né? E, fora isso, muitos pacientes, também muitas pessoas do Brasil estariam sendo beneficiadas, né, devido à dificuldade de acesso à saúde pública. Eles estariam muito mais beneficiados também a esses tratamentos, novos tratamentos que, muitas vezes, as pessoas saem curadas desses tratamentos, né? Ok, muito obrigada. Bom, pessoal, ninguém mais vai fazer pergunta? Se eu ficar aqui, eu fico fazendo pergunta. Ninguém mais tem. Você tem uma pergunta? Eu sou treinada para perguntar, eu desenvolvo qualquer assunto. Eu cheguei aqui sem saber nada. Primeiramente, muito obrigado pelas explanações. Eu tenho uma perguntinha assim. Quais seriam os desafios brasileiros hoje, né, para a farmacoterapia personalizada, pensando na genética e pensando na biologia molecular? Quem responde?
Você perguntou quais são os desafios hoje para esse desenvolvimento, né? São vários, porque, primeiro, começando financeiramente, né? Ter no hospital um serviço que realiza essa genotipagem do paciente é muito custoso, né? E também é relacionada à ética, né? Muita gente ainda não entende muito bem a importância disso, ou não aceita, porque vai analisar o gene, pode encontrar outras coisas, né? Então, é um pouco complicado, eticamente. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Tá. Não, mas é isso mesmo. Pode. O que você falou, na verdade, vai acontecer. Não sei quando, mas vai. E já, no geral, e é o ideal. A gente tem para alguns medicamentos, como as tilpurinas, você tem algumas mutações da TPMT, por exemplo, né, que metaboliza as tilpurinas, e o médico já pode pedir antes do tratamento. Porque quem tem mutação dessa enzima faz nível tóxico, então você tem que dar uma dose menor. Só que tem muitos estudos que começaram em alguns anos e demora, porque até você montar esses kits, ser aprovado, né, toda a questão de burocracia que eles estavam falando para fármaco, para exame também. Mas tem muita coisa em estudo. Eu dei exemplo de uma que é bem conhecida, né? Mas realmente tem muita coisa em pesquisa, só que ainda está para ser aprovado, né? Agora, para chegar no Brasil, é um outro passo também. A gente tem um estudo também com o fluorouracil, né? E uma mutação, né, conhecida, relacionada com uma maior toxicidade do fluorouracil, porque o paciente seria um metabolizador lento. Só que primeiro a gente precisa provar que isso realmente acontece significativamente, né, antes de sair fazendo isso para todos os pacientes. Então, como o Dr. Daniel falou, precisa estudar muito para provar que isso realmente acontece, que esses polimorfismos eles podem causar efeitos ou ineficácia da terapia ou uma toxicidade aumentada. Então, isso precisa também estar muito bem estabelecido antes da gente colocar isso em prática. Bom, muito do que a gente ouviu aqui, a gente percebe que a burocracia é um grande problema para o desenvolvimento de pesquisa, né? E para tudo aqui no nosso país, né? Não só para desenvolvimento, para mudar uma bula. Para mudar, tá? Uma indicação nova. Não, para notificar. Não, para notificar. No Hospital das Clínicas, a gente queria usar imunossupressor pós-transplante de medula, que já era usado no mundo inteiro, só que não tinha mudado a bula do imunossupressor ainda, era só aprovado para transplante de coração, rim. Primeiro é rim, né? Rim, coração. E medula não. E aí? Que vinha da verba lá do departamento de hematologia para conseguir o medicamento. Então, tem todo um processo burocrático em várias etapas, e infelizmente. De qualquer maneira, eu acho que iniciativas assim, debates assim, ajudam a gente a desenvolver e vencer essas burocracias, que todo dia a gente está cansado de milhares de burocracias, mas vocês que são profissionais da saúde, que estão do lado de lá, vocês têm que enfrentar isso, e a gente, que no caso é paciente, a gente quer ver o caso resolvido. Então, acho importante o debate, vocês estarem disponíveis, fazerem o máximo de vocês, né? Que é só assim que a gente vai conseguir mudar o cenário atual e melhorar, né? Já como ele falou, a gente não está perdendo muito para países de fora no tratamento, no acolhimento e tal, que a gente tem grandes centros de referência. Eu mesma passo em frente todo dia onde você trabalha, e eu fico vendo que eu acompanho a construção inteira, e eu fico vendo o quanto de pessoas, aquele trânsito que se forma lá todo dia, que às vezes a gente fica brava, mas o quanto de pessoas ajuda um centro como aquele, que vem gente de várias cidades, que vem gente do Brasil inteiro, a gente vê ambulância, perua, todo dia, 6h30, 7 horas da manhã ali. Então, assim, é bacana a gente saber que a gente tem alguma coisa assim pública,
embora seja raro, né, assim, um centro assim público, mas que é luta, é isso aí, né, é um dia atrás do outro, e são com iniciativas assim de profissionais que já passaram e de vocês que estão chegando para conseguir mudar esse cenário. A gente vai encerrar por aqui. Eu queria pedir para vocês que não passaram o crachá lá na entrada, para que vocês registrassem a entrada de vocês, que isso vai valer no certificado de vocês, que acho que vocês vão receber um certificado de presença que vocês assistiram à palestra. Eu agradeço a presença de vocês e até uma próxima.